Olá! Espero que todos estejam bem e bastante animados para mais um estudo do nosso curso básico sobre o tarô. Hoje nós vamos falar sobre a carta Os Namorados. É isso aí, gente. Hoje o amor está no ar. Vambora! Então, para começar a entrar nesse clima, no clima da carta, né, como a gente sempre faz, vamos começar lendo uma poesia sobre os namorados. Hoje, trazendo aqui o título Os Namorados e de autoria de Zildo Galo. A hora da escolha chegou. De repente chegou. Inesperadamente chegou. Chegou e como escolher? Ou se recolher e tentar a paralisação do tempo. Com os olhos postos na inebriante juventude da matéria, a observar exteriores belezas? Com a mente posta nos sutis acúmulos temporais das experiências vividas? Olvidando olhos e mente e ouvindo as razões secretas, desconhecidas do imprevisível coração? Não há como não escolher. A não escolha só emperra o continuar do caminho que se faz no permanente caminhar. A hesitação entrega o caminheiro à roda incontrolável do destino. E aí há que se aprender e aprender a sábia aceitação de tudo que virá. Na encruzilhada, olhando os dois caminhos adiante, não há como ficar parado. Se não se escolhe e qualquer um segue, há o risco de ver a sorte lançada, feito flecha de cupido zombador, sem rumo, a esmo, às tortas. E o caminho seguirá ausente de verdadeiro coração. E daí, com a ilusão instalada por um momento, longo e modorrento momento, a verdade se esconde. E a ilusão vira verdade à espera de uma nova encruzilhada. Hoje o amor está no ar. Hoje o amor está no ar. Não tem uma música que fala isso? Pois é. Essa carta, ela fala do amor, né? Não é à toa. Ela não ia se chamar Os Namorados, né? Sem motivo. É a carta do amor. E também fala das escolhas. Então, ela tem duas diretrizes de significado simbólico, arquetípico: amor e escolhas. No caso aqui, que caminho seguir, né? Quantas vezes a gente se depara com esse tipo de situação? E agora? O que eu faço? O que eu escolho? Né? Quando o significado, o sentido da carta dos namorados se refere à questão do amor, né? A gente costuma entender, e lembre-se que o tarô, né, no tarô tudo é simbólico, né? A gente costuma relacionar isso com o encontro
encontro com uma outra pessoa que não sou eu, né? Que não somos nós. Seria uma outra pessoa, o outro, no caso, né? Então, quando a referência sou eu, no caso aqui da Carta dos Namorados, a gente vai se referir ao ego, né? Por definição, lá no módulo de introdução, a gente viu que o ego é o eu, né? E o outro seria, então, no caso, a projeção desse ego, né? Então, o ego está aqui, a luz bate, forma a sombra lá do outro lado, né? Então, esse outro que a carta dos namorados está se referindo, simbolicamente, arquetipicamente, se refere à projeção desse ego, a projeção do eu. Se eu sou a luz, o oposto é o outro, né? Então, está se referindo à nossa sombra. E eu trouxe para exemplificar aqui, para a gente ligar na prática, como que se daria isso, né, num jogo, essa questão do eu e do outro. E é bom, a gente lembra mais um pouquinho, eu já trouxe a mandala astrológica, já apresentei rapidamente lá no módulo de introdução, né? Então, para a gente lembrar mais uma vez, é um jogo que consta de 13 cartas, onde cada casa vai representar um setor, né, da nossa vida. E aí, no caso, a casa um fala do consulente, do eu, a casa 7 fala dos relacionamentos. E a casa 13 vai, no caso aqui, representar o consulente. Então, ela vem como o tema central do jogo. Essas três casas aqui é que vão ser importantes para a gente compreender esse eu e o outro. Se a casa um é o eu, a casa 7 que está lá no oposto, né? Então tá o eu aqui, a luz bateu, projetou a sombra, né? É o oposto do eu, né? É a sombra. Então isso daí vai representar a casa do outro, né? Que no caso aqui da mandala também vai estar se referindo ao cônjuge, né? Então é exatamente isso aqui que o louco ele vai enxergar, né? O que o louco enxerga nessa casa aqui do outro? Ele vai enxergar a sombra do eu dele, a sombra do ego, não é verdade? Então aqui eu vou ter o oposto, né, o contraponto e o complemento do que está aqui. Se aqui é o eu, na casa do louco, desculpa, na casa do outro, né, também, além do outro, que é o cônjuge, também vai constar numa camada mais profunda dessa análise. Lembra lá da cebola, quando a gente estudou lá na introdução, para extrair categorias de um objeto de estudo? Então, numa segunda camada, aqui a gente pode deduzir que a gente está falando também do outro eu. Então, a gente está falando do cônjuge e está falando da sombra do ego do consulente. Tranquilo, não é isso? Então, a sombra, que é o oposto, é o complemento do que está no ego. Se é o oposto e o complemento,
e está fazendo um eixo, uma linha reta aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de eixo oposto complementar. Eixo oposto complementar. E aí, em toda mandala eu vou ter eixos opostos complementares. Se o que está na casa 1, né, projeta um oposto complementar, né, então esse aqui vai ser um eixo oposto complementar, do 2 para o 8, eu também vou ter um outro eixo oposto complementar, certo? E assim sucessivamente. O 3 com o 9, o 4 com o 10, o 5 com o 11 e o 6 com o 12. Só que, nesse caso aqui, o eixo oposto complementar que está nos interessando para compreender esse lado do amor da Carta dos Namorados é o eixo que liga a casa 1, passando pela casa 3 até a casa 7. Então, olha, 1 mais 13 mais 7 igual ao eixo oposto complementar. Eu e o outro. Esse outro pode ser o cônjuge ou a pessoa que está ali ocupando, né, o posto, né, de companheiro, companheira, e também pode ser uma outra camada de análise, alguém próximo como um sócio, né, um melhor amigo e tal, mas via de regra, numa leitura, a gente vai direcionar a casa 7 como a casa do outro ou a casa do outro eu. E o outro sendo como cônjuge ou o equivalente. Então, esse aqui é uma sequência importante para a gente compreender o significado da Carta dos Namorados, quando se trata do amor, e também para a gente fazer a leitura da mandala astrológica. Por que, que o louco precisa se relacionar? Boa pergunta, né? Porque na jornada o louco vai se deparando com as outras cartas, com os outros arcanos, com os outros arquétipos, e em cada situação dessa ele vai aprendendo alguma coisa, né? Da forma como ele vai vivenciar isso. E quando ele chega na carta dos namorados, ele percebe que ele precisa se relacionar, né? E qual seria a justificativa para isso? A mesma dos outros arcanos, dos outros arquétipos, para se conhecer, né? Porque o objetivo do louco, o objetivo maior do louco, né, é realizar o processo da individuação. E isso se dá via autoconhecimento. Então, essa carta aqui, da sua maneira, vai oferecer para o louco uma forma dele proceder esse processo, né? Então, cada carta, a sua própria maneira, vai ensinar para o louco como que ele vai se conhecer, como ele vai conhecer a si próprio. Então, uma das formas da gente se reconhecer é num relacionamento afetivo. E aqui
né, a casa 7 ela vai funcionar como um espelho da casa 1. Né? Isso quando a gente fala tanto do outro quanto do outro eu. Né? Como assim? O que está na casa 7 não é a sombra do ego, né? E não representa um complemento, um oposto e um complemento. Então, quando o louco ele se relaciona com alguém, no fundo, ele está buscando nesse alguém esse complemento, que na realidade está no inconsciente dele, no nosso inconsciente, né? O louco somos nós. Então, um relacionamento, a gente usa de um relacionamento quando a gente se espelha na outra pessoa, para poder ver o que a gente não vê, porque está lá dentro no inconsciente, que é uma área de sombra. Né? E a gente chama isso de projeção. É bastante interessante isso, né? Então, a casa 7 é o espelho da casa 1, porque o que está na casa 7 é uma área de sombra do ego, de sombra do eu, e a gente não consegue ver o que tem lá, porque está no escuro, está na sombra, né? Muito bem. Agora aqui entra uma coisa bastante interessante também. Na mandala astrológica, quando a gente faz a leitura, além dos eixos opostos complementares, a gente também, quando necessário, analisa alguns triângulos imaginários que existem na mandala astrológica. Para a gente descobrir onde esses triângulos se encontram, a gente precisa sempre pegar uma carta como referência e somar mais 4. E depois mais 4. Então, a casa 1, ela fala do elemento fogo. Então, na mandala, existe um triângulo que é do elemento fogo. E qual é a função básica psicológica do elemento fogo? Vamos lembrar? Qual é o naipe? Paus. Então, eu pego essa carta, essa casa, e somo mais 4. Então, eu tenho a casa 1, vou somar 4. 1, 2, 3, 4. Então, 1 com 5, vou somar mais 4. 1, 2, 3, 4. Casa 9. Então, o triângulo de paus, o triângulo do fogo, é esse aqui, ó. Não forma um triângulo, ó, direitinho? 1 com 5 e com 9, ó. Um triângulo, não é isso? E assim vai acontecer com os outros naipes, com os outros elementos, com as outras funções psicológicas básicas. Né? Então, aqui a gente vai ter o triângulo do elemento terra, o 2, ó, com 6, não somei 4, com mais 4, com 10. Então aqui eu tenho um outro triângulo, olha. 2, 6, 10. 2, 6, 10. E a gente tem, da mesma forma, o triângulo do ar. Ó, essa carta mais 4 vai dar aqui, essa aqui mais 4 vai dar aqui. Ó. Então, o triângulo do ar, né, do pensamento, né, da razão, vai ser formado pela carta 3, ó, pela carta 7 e pela carta 11. Aqui um triângulo, ó, 3, 7, 11. Fechou o triângulo. 3, 7, 11. Fechou o triângulo. E eu vou ter também o triângulo do elemento água, do naipe de copas, do sentimento. Não é isso? Então vai ser o 4. Ó, eu vou somar mais 4. 1, 2, 3, 4. 8. 1, 2, 3, 4. 12. Então é o triângulo aqui, ó. 4, 8, 12. Ó,
4, 8, 12. E aí, eu pergunto para vocês, qual é o triângulo que fala do amor? O triângulo do pensamento, o triângulo da sensação, o triângulo da intuição ou o triângulo da água? Qual é? Qual desses 4 triângulos aqui vai falar do amor? Intuição, sensação, pensamento ou sentimento? Todo mundo, óbvio, leva essa resposta para os sentimentos. Sentimento, porque é relacionamento, tem toda a lógica, né? O triângulo dos relacionamentos é o triângulo do naipe de água. Qual é a casa do cônjuge aqui? É a casa 7. E a casa 7 pertence a qual triângulo? Da água, dos sentimentos? Olha aqui, ó. Tem uma aqui, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O triângulo do sentimento, da água, é formado pelas cartas 4, 8 e 12. Aqui, ó. 4, 8 e 12. Então a casa que fala dos relacionamentos não está no naipe de copas? É isso aí. A casa dos relacionamentos está no triângulo do pensamento, do elemento ar. Não é a casa 7 que é? Então eu começo aqui, 3, vou somar 4. 1, 2, 3, 4. Casa 7. Então ela está nesse triângulo aqui, 3, 7, 11. 3, 7, 11. Mas isso faz algum sentido? Faz. Né? Porque numa relação, a gente usa muito mais a função do pensamento do que a do sentimento. Né? De parar para pensar nas fases que tem uma relação, na fase da conquista, né? Aqueles primeiros 2 anos, que é a fase da paixão, e depois a fase da manutenção. Né? A gente usa muito mais da razão do naipe de ar do que do sentimento, do naipe de copas. Né? Então fica aqui uma curiosidade em relação à mandala astrológica quando a gente for ler algum jogo, né? Utilizando esse modelo de tiragem. Então, quando a gente está meio assim, sem saber direito para onde que está indo aquela leitura, esse é um elemento a mais para a gente saber. Aí a gente vai conjugar a simbologia da carta 3, da casa 3, né? Da carta que está na casa 7 com a carta que está na casa 11. Então, a gente, às vezes, é levado pelo impulso de achar que o triângulo dos relacionamentos está ligado ao naipe de copas com a função pensamento. Beleza? Uma outra categoria aí que a gente pode extrair, né, dessa questão da carta dos namorados é que as relações afetivas fazem parte das relações sociais. Não é verdade? As nossas relações sociais, ela no todo, na sua totalidade, inclui toda a nossa vida social. Né? Quando a gente vai ver um jogo de futebol, quando a gente vai num restaurante, quando, né, as pessoas que estão ali se relacionando no trabalho, no ambiente de ensino, uma instituição de ensino, e também em relação aos compromissos afetivos. Né? Então, a gente vai trazer essa questão das relações sociais, né? Num particular, numa categoria das relações sociais, que são as relações
afetivas. Tudo no tarô é simbólico, né? Então, o máximo de categoria que eu puder extrair nessa questão do simbolismo, arquetipicamente falando, mais fácil vai ser para eu entender a simbologia, né? O significado daquela carta. Então, quem participa das relações sociais são as pessoas, né? Que no caso somos nós. E aí, se a gente for analisar as dimensões que nos organizam como seres, né? Ou seja, a nossa ontologia, se fizermos uma análise desse tipo ontologicamente, nós vamos ver que nós somos formados por três dimensões, que dentro desse aspecto, né, das relações sociais, formam a nossa totalidade, né? Então, totalidade, essa categoria, né, central, nuclear, vai se referir, no caso do tarô, simbolicamente, arquetipicamente, a self. Lembram disso, né? Ok. Então, a primeira dimensão que a gente pode extrair dessa ontologia do ser é a dimensão inorgânica, né? Que leva em consideração a complexidade na qual nossa parte molecular química é formada, né? Então entram aí duas categorias de substâncias, as substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e as substâncias orgânicas, diversas. Eu trouxe aqui alguns exemplos: aminoácidos, proteínas, tal, carboidratos, enfim, né? Só que essa dimensão inorgânica do ser, ela fala simplesmente numa concepção molecular, sem considerar o aspecto da vida em si, né? que forma uma outra dimensão ontológica do ser. Então, quando a gente se refere aqui a uma dimensão inorgânica, a gente está dizendo que é a nossa parte sem vida, a nossa constituição material, molecular, biológica. Tá bom? Numa outra dimensão, numa complexidade maior, né? Então a gente tem uma complexidade contida numa complexidade ainda maior, como é a nossa psique, até chegar na self, né? São complexidades contidas em outras complexidades maiores até formar o todo, a self, a nossa totalidade, não é verdade? Então, a dimensão orgânica do ser contempla a dimensão inorgânica mais a questão da vida em si, né? Então, um componente a mais entra aí que oferece à dimensão inorgânica o fenômeno da vida. E numa dimensão mais complexa ainda, formando o todo aí dentro dessa concepção da ontologia do ser, a gente tem a dimensão social. E nessa dimensão social é que, além de outras atividades, de outras práticas sociais, a gente vai entrar com os relacionamentos. Então, seria uma outra forma da gente levar a questão da Carta dos Namorados, né? Ensinando para o louco a questão da totalidade, que no fundo, repetindo, né? Um dos objetivos do tarô é o autoconhecimento, que nos leva ao processo da individuação, certo?
Então, aqui nessa dimensão social, que é mais complexa do que a dimensão orgânica, que é mais complexa do que a dimensão inorgânica, a gente tem uma noção de totalidade. Que nos remete a self. Então, o tarô, ele tem, lá no início, lá no primeiro vídeo nosso, dois objetivos principais. Uma bússola de orientação, né, para tomadas de decisões. E o autoconhecimento, onde a gente vai ampliar o nosso consciente para diminuir o nosso inconsciente, ou seja, a gente vai tornando o inconsciente como consciente até chegar nesse processo de ampliação da consciência até tomar todo com o inconsciente. E aí a gente chega na totalidade da psique, né? Que a gente fala aqui que é a self, né? Que é a nossa essência mais profunda. E a esse fenômeno, a esse processo, a gente dá o nome de individuação. Essa questão aqui, olha, vocês, não sei se alguém aqui tem prática de jogo, né? Quem não tem prática de jogo, quem está, né, tomando contato, né, por agora, eu posso adiantar com toda certeza que as questões de relacionamentos afetivos é a campeã de motivação que traz o consulente para a gente ler um jogo. Né? Porque, normalmente, quem procura a gente para fazer um jogo está com algum questionamento, algum problema, né? Enfim, alguma situação em que ele precisa de um direcionamento. E eu posso garantir para vocês que essa questão dos relacionamentos é a campeã, é o motivo mais comum, né, dos jogos que a gente faz. E aí, não se relacionar, para a maioria das pessoas, é um problemaço. E como o louco somos nós, isso é um problema para ele também. E aí eu trouxe essa reflexão. E aí, se não rolar? Se o louco não se relacionar? E isso traz uma outra questão, né? Onde está o que o louco vai buscar no outro? Né? Porque uma coisa está atrelada com a outra. Então são duas questões que vêm no mesmo bojo. Onde? Onde está? Se o louco não se relacionar, e onde está o que o louco vai buscar no outro? Então, para a gente lembrar aqui, ó, casa 7, o outro, casa 1, o eu. Então, o que o louco vai buscar é o que está aqui na casa 7, né? No outro eu, que é o que está na sombra da casa 1, no eixo oposto complementar. Então, respondendo àquela questão, e se o louco não se relacionar? Né? Porque ele procura no outro o complemento, né? O oposto complementar do que está na casa 1, certo? Então, ele projeta na outra pessoa e é ali que ele precisa daquela relação para conhecer aqueles elementos do inconsciente, aqueles, né, elementos da psique, que ele precisa para complementar a informação do que ele consegue ver no consciente. Né?
Então, se ele não consegue ter uma outra relação, o mundo acaba por causa disso, ele não tem outra condição de buscar essas informações do inconsciente que a casa 7 espelha, é só ele fazer o quê? Mergulhar no próprio inconsciente, porque não está lá no ego dele, na casa um, não está lá? Então, se ele não se relacionar, ele tem uma outra forma de buscar esses elementos, que é nele mesmo. Né? Ou seja, na gente mesmo tem o que a gente procura no outro, numa relação afetiva. Então, respondendo à pergunta, e se o louco não se relacionar? A resposta está aqui. Ó. Porque ele se basta. Tudo que a gente precisa está na gente. E é isso que o processo da individuação, via autoconhecimento, fala para a gente. Né? Exatamente nesse movimento aqui que a mandala mostra, nessa integração entre a casa um com a casa 7, mais a 13, né? Porque ela está ali no meio do caminho, é que vai trazer essa informação. Então, na realidade, a gente não precisaria, dentro desse raciocínio, de se relacionar afetivamente com ninguém, porque se a gente busca na outra pessoa o que tem na gente, né, para complementar essa carência, isso está na gente mesmo. Então, a gente não precisaria fazer esse movimento de espelhamento, de projeção na casa 7 em outra pessoa. Né? Eu acho isso fantástico, bastante interessante. Então, é mais uma informação que o fato de conhecer, né, a extração de categorias desse objeto de estudo, né, nos traz. Né? Lembrando lá da introdução, que conhecer alguma coisa, né, teorizar alguma coisa é exatamente a reprodução ideal do movimento real do objeto. Né? A gente não vê uma carta do tarô como um retrato, como um espelho. Né? A gente vê isso como um símbolo e bastante dinâmico, por sinal. Né? Essas questões todas de self, de eixo, ego, self, consciente, ego, persona, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, arquétipo, símbolo, complexos, enfim. E é um objeto muito em movimento. Né? Os processos psíquicos, self, eixo, ego, self e tal. Então é isso aí. Então, nada de pânico se não rolar. A gente se basta. Né? Ok. Então, a gente esgotou aí, é óbvio que é infinito isso, né? As possibilidades são infinitas de extração de categorias, de um arquétipo, mas eu entendo que o que a gente fez aqui já dá para ter uma boa noção, já dá para conhecer a carta dos namorados no que concerne ao tema do amor. E agora a gente vai tentar tirar, né, algum significado simbólico, arquetípico, de uma outra questão que a carta dos namorados nos traz, que é a questão das escolhas. Então, quando a carta dos namorados sai num jogo, ela pode estar falando de uma coisa ou de outra, tá bom? E como saber? Né? Aí, intuição, o conjunto da obra, a casa
que a carta está, né? Quais as outras cartas que estão naquele triângulo, qual é a carta que está no eixo oposto complementar. Tudo isso são informações que a gente vai utilizando para poder saber do que se trata. E aí é prática, né? Lá no primeiro módulo da introdução, eu enfatizei bastante que a prática sem a teoria não leva a gente a lugar nenhum. Mas agora a gente já tem alguma teoria. E aí a gente, com essa teoria, se posicionou para poder trilhar um horizonte, um norte. E aí agora para a prática. Então a gente já tem material teórico suficiente para cair dentro na prática. Então, praticar, 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 jogar, 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 jogar. Arruma cobaia. Eu arrumei muitas cobaias na família, entre meu ciclo de amizades, e eu fui treinando e até chegar num ponto que a gente pega a segurança da leitura, né? Enfim. E é igual quando a gente tira a carteira de motorista, que se a gente não dirigir o carro, não vai ficar seguro o suficiente para sair na rua, né? Então, tanto a carta dos namorados no tarô de Marcélia, que pela tradução aqui é namorado, quanto na carta dos namorados no tarô mitológica, essa questão da escolha está no plano principal da carta. Aqui tem um rapaz, né, o Cupido lá mirando a sua flecha, e duas mulheres aqui. É como se ele tivesse que escolher entre uma e outra, né? E essa aqui parece mais madura do que essa daqui, né? Ele vai, o que ele faz, né? Que situação complicada, né? E aqui no tarô mitológico também, né? É representado aqui pelo deus Paris, e ele precisa dar um veredito lá, ele foi colocado numa enrascada lá, e ele tem que, num concurso entre três deusas de peso, né, escolher uma delas. E aí é uma escolha muito difícil, porque imagina você agradar uma deusa e contrariar duas deusas poderosas, né? Que situação complicada, que encruzilhada, né? Como é que a gente sai de uma enrascada dessa, né? Então a carta dos namorados, ela traz consigo também essa questão das escolhas, tanto aqui no tarô de Marcélia quanto no tarô mitológico. Isso vem estampado, né, na carta, em uma primeira informação. Na realidade, aí a coisa começa a tomar forma. A escolha, principalmente no que está lá na carta do tarô de Marcélia, né, que aquela mulher mais madura pode ser a mãe dele, né, e a outra moça mais nova uma pretensa, né, esposa ou namorada, ou né, alguém que ele precisa abdicar da segurança emocional que a mãe dele lhe fornece, indo em busca de um desejo, de uma satisfação pessoal. Então, o grande dilema dessa escolha, seja qual for, né, no bojo dela, no fundo, no fundo, no fundo da questão, vai estar trazendo essa dualidade, esse conflito, né? Eu escolho pela segurança emocional ou pelo desejo, pelo prazer, pela satisfação, né, pessoal. Né? Então, quem fica às vezes morando com os pais, isso é comum, né? Não estou aqui entrando no mérito da questão, a gente está analisando a carta, né? Então, pessoas que já
35, 40, 45, ou seja lá a idade que for, nunca sai da casa dos pais. E aí, dentro do que essa carta aqui está trazendo, dessa simbologia, essa pessoa optou pela segurança emocional e não foi atrás da satisfação pessoal, né? Do desejo, do ímpeto, da paixão. Toda carta tem o seu aspecto luz e sombra, e com os namorados não poderia ser diferente, né? Então, recapitulando aqui, a gente viu a carta dos namorados na luz, nas duas concepções dela, ou na questão do amor, ou na questão das escolhas, né? Na questão das escolhas, a gente não extraiu muitas categorias, porque em qualquer situação prática, em qualquer tipo de escolha, né? O que no fundo, em termos de energias psíquicas, vai estar sendo sempre aquela questão da segurança emocional versus o desejo, né? Então, a gente já tirou o máximo de informação que essa carta pode trazer dentro desse aspecto da escolha. E visto, então, o arquétipo no seu aspecto luz, agora a gente vai ver no seu aspecto sombra. Então, o coração está partido, né? Cartas dos namorados na sombra, né? Se o contexto aí é o amor, deu ruim, né? Separação. E aí, é uma coisa muito interessante em termos de autoconhecimento. A separação é tão doída normalmente, justamente porque a gente se separa do outro e de si mesmo, se esgarça, né? Psiquicamente falando, porque se na casa 7 é a projeção do que está na casa 1, do ego, do eu, né? Ou a gente projetando isso no outro, ou não, né? Ou a gente se referindo ao nosso outro eu, né? Quando há a separação, o que está na casa 7 leva uma parte da casa 1, que foi jogada lá, que foi projetada, né? Então, por isso que o contexto das separações, geralmente, é um contexto é muito traumático, né? Porque o esgarçamento, né, do tecido psíquico. E isso, né, não tem mortal que não sinta, né? E o grau desse desconforto, obviamente, vai ser proporcional à intensidade dessa projeção. Então, além da questão da separação, dessa dor da separação, porque houve o esgarçamento psíquico, né, do que estava projetado da casa 1 na casa 7, a gente também parte para a questão da dependência emocional, né? Porque se na luz o louco aprende que ele se basta, porque o que ele projetou lá está nele, então o que ele precisa está nele mesmo, o que nós precisamos está em nós mesmos. Na sombra, a gente não vai ter essa percepção e vai achar que a gente não é capaz de sobreviver sem o outro, né? E aí o louco, ele pode entrar num quadro de dependência emocional, que é complicadíssimo, né? As pessoas acham que não conseguem viver sem a outra. Isso, em situações extremas, pode ocasionar, inclusive, o suicídio, né? Então, é um contexto pesado, né? Essa parte da carta dos namorados na sombra, né?
Obviamente, se a carta dos namorados fala da questão das escolhas, na sombra a gente não vai ter esse poder de decisão. Né? E a gente vai extrair, né, desse contexto dessa carta exatamente a categoria da indecisão. Né? Obviamente que as decisões elas têm que ser tomadas de uma forma, né? No caso aqui da carta dos namorados, foi até bom falar nisso, que é um detalhezinho que faltou lá na luz dela, que essa decisão ela se dá de todo o coração. Não é uma decisão, né? Aquela decisão, aquela escolha entre as duas mulheres é uma escolha que tem que se dar do coração. Ou seja, é uma escolha de entrega, né? De todo o coração. Então, quando, inclusive na carta do tarô de Marsella, uma das moças está com a mão no coração do rapaz. Então, é quando a gente não consegue fazer esse movimento, né, de se entregar de todo o coração nessa escolha, a gente vai vivenciar essa carta na sombra. E aí vai gerar uma indecisão. E agora, o que, que eu faço? Eu não sei o que, que eu faço. O que, que eu faço? O que, que eu faço? E aí já viu, né? Vai ser um processo de paralisação. E os fluxos energéticos, psiquicamente falando, eles têm que estar, né, sempre ativos, né? Obviamente, se a questão da escolha estiver na sombra, você pode escolher sem nenhum critério e ser irresponsável na hora de decidir. Então, mas aí o pessoal vai perguntar, mas isso daí não é o louco na sombra, a irresponsabilidade? Também, né? Existem várias categorias que se que são similares, né? Mas o processo em que isso se dá, cada carta vai falar de uma particularidade. Né? A questão da irresponsabilidade do louco, como a gente já viu, não tem a mesma causa da irresponsabilidade que a carta dos namorados pode trazer para a gente quando ela está na sombra, né? Quando ela é vivenciada na sombra. E aí? A pergunta que a gente sempre faz quando a gente esgota, né, quando a gente passa a conhecer o arcano, a carta, o arquétipo. Como foi que os namorados chegou para você, né? Como que a carta dos namorados chegou para você? É um terreno minado, né? Que bota a gente para pensar e tal. Então, se não chegou muito bem, fique tranquila que você não é a única pessoa, né? Mas se não chegou de uma forma tranquila, o que é preciso ser feito? Vivenciar esse arquétipo na luz. Se bateu mal ou se chegou mal, é porque está sendo vivenciado em algum aspecto na sombra. Também, como de praxe, né? Eu vou sugerir aqui algumas práticas para que ao longo dessa semana vocês possam vivenciar esse arquétipo da carta dos namorados.
E eu espero que vocês tenham vivenciado, né, a carta do Papa da melhor forma durante a semana que passou aí. Então, qual é a minha sugestão para você vivenciar a carta dos namorados? Escreva um poema de amor. Não tem problema, aqui não é curso para poeta, né? Pega um papel, uma caneta, um lápis, o que for, e escreve qualquer coisa e vê o que vai dar aí, né? Um poema de amor. Uma outra coisa também que a gente pode fazer, uma sugestão para a gente vivenciar a carta dos namorados, é você pensar em alguém que você ama e chegar para essa pessoa e declarar esse amor. Né? Existem várias maneiras de vivenciar as cartas, né, de um modo geral. E nessas propostas que eu faço, são algumas ideias que eu tenho para a gente fazer isso. Existem várias outras que vocês podem criar, né, bolar. E no que diz respeito aqui à questão da escolha, né, eu estou trazendo essa proposta aqui. Identifique o maior dilema atual da sua vida e tente visualizar, aí no caso, para você fazer uma escolha, que caminho você poderia tomar para fazer essa escolha? O caminho do amor ou o caminho da dor, né? Então, assim, tente utilizar o coração, né, nesse direcionamento para fazer essa escolha, porque toda escolha gera uma consequência. Isso daí não tem como escapar, né? Então, se essa escolha, quando a gente fala em carta dos namorados, ela deve ser feita de todo o coração. E aí, né, se ela for uma escolha bem feita, ela vai ter uma consequência produtiva. E se ela for uma escolha mal feita, ela vai trazer uma consequência improdutiva. Né? Também quando a gente está nessas propostas aí de vivenciar a carta, né, eu lembro da atividade na qual eu fui submetido, né, em um curso, e aí nesse curso a gente fez o próprio tarô. Né? Então nessa carta dos namorados, eu escolhi os meus pais para colocar aqui. Meu pai Nelson e minha mãe Janete. Né? Um lindo casal. E aí, imaginem o que eu vivenciei, né, para elaborar essa carta. É uma vivência muito forte, muito especial, muito emocionante. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela força, por vocês estarem acompanhando. Eu espero do fundo do coração, já que a gente está falando da Carta dos Namorados, que de alguma forma esses estudos, né, na verdade, não vamos falar em termos de aulas, os estudos que a gente faz, que estejam trazendo para vocês bons resultados nessa questão de autoconhecimento e bússola de orientação. Né? E também agradeço muito pelo retorno que eu tenho recebido, o feedback é muito positivo do pessoal que está acompanhando aí. E é isso. Né? Muito obrigado de coração. Até o nosso próximo encontro, né, com a carta, o arcano número 7, que será o carro. Tchau, tchau! Um beijo para o pai e um beijo para a mãe.